Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Primeiramente, desejo uma ótima segunda-feira para todos vocês. E vamos dar sequência, né, à nossa aula. Na aula anterior, nós aprendemos um pouco sobre os ângulos, trabalhamos com os relógios, né? Que é muito semelhante na época que nós trabalhamos no sexto ano, quando a gente fazia adição e subtração de horas, minutos e segundos, lembra? É praticamente o mesmo cálculo, é normal vocês terem um pouco de dificuldade, né? É um conteúdo que muita gente ainda tem dificuldade. E agora eu vou dar sequência, né? Na página 411, tá? Ângulo central. Belezinha? Lembrando, gente, pausem o vídeo diversas vezes para que vocês possam tentar resolver sozinhos alguns exercícios, tá bom? Não tem problema se acertou ou se errou, logo em seguida eu venho com a correção, daí com a correção vocês podem tirar as dúvidas, vocês podem pausar o vídeo, me perguntar pelo WhatsApp, ô professor, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Então, por enquanto é só isso. E vamos partir para a aula, né? Vamos embora. Ângulo central. No sexto ano, você viu como representar um ângulo e identificar seus principais elementos. Daí aqui nós temos num quadro, gente, um resuminho do sexto ano, né? Que nós já aprendemos no passado, né? Observe os principais elementos do ângulo APB, né? Então temos aí, né, a abertura, né, onde o vértice é o ponto P, né, e um segmento ele passa pelo ponto A e o outro segmento ele passa pelo ponto B, né? Reparem que automaticamente se tem uma abertura, quanto maior for essa abertura, maior será o valor do meu ângulo, ok? Então, resumindo, o ponto P é o que, gente? É o vértice do ângulo. Lembra, é a pontinha do meu ângulo, tá? E um lado do ângulo, né, que seria, por exemplo, esse segmento que passa pelo A, e o número, né, da abertura desse meu ângulo, né? Ou seja, a medida do ângulo que essa abertura obteve. Então, quanto menor for, menor será a abertura do meu ângulo, ou seja, o meu ângulo será menor, e quanto maior for, maior será o valor do meu ângulo. Tranquilo? Agora, voltaremos a trabalhar com ângulos para investigar as propriedades de um importante ângulo que pode ser construído em circunferências, o ângulo central. Na figura ao lado, o ponto O é o centro da circunferência. Observe que o ângulo POQ tem o vértice sobre esse centro, por isso ele é chamado de ângulo central. Os lados desse ângulo cruzam a circunferência nos pontos P e Q. Desse modo, dizemos que o arco PQ é o arco correspondente ao ângulo central POQ. A medida do ângulo central está ligada apenas ao arco correspondente a ele, não dependendo do tamanho da circunferência em que ele está. Veja por quê. Então, gente, se nós observarmos aí a nossa circunferência, né, existe o ponto central, né, que seria o segmento que passa pelo P e o segmento que passa pelo Q. Ele forma uma abertura. Essa abertura, ele formará o meu ângulo, né? Lembra, igual mencionei agora há pouco, quanto menor for a abertura, menor será o valor do meu ângulo. Quanto maior for, né, maior será o meu ângulo. Tranquilo? Não importa se esse meu arco estiver próximo do O ou mais próximo da extremidade. Ângulo é ângulo, tá, gente? Então não importa se eu medir a parte em vermelho ali, ó, em vermelhinho, ou a parte do lado dele que está em preto, o ângulo será o mesmo. Tudo bem? Vamos continuar então.
Reparem bem aqui. As três circunferências são concêntricas, né? Igual eu mencionei agora há pouco. Não importa se o meu arco estiver muito próximo do ponto O ou mais distante do ponto O. Ângulo é ângulo. Ou seja, as medidas em graus dos três arcos assinalados são iguais, pois cada arco corresponde à mesma fração da sua circunferência. Então, por exemplo, vamos supor que eu construa mais umas 5 circunferências com o mesmo centro no ponto O, por exemplo. Todas as circunferências, se ele estiver, né, dentro dessa abertura aí dos dois segmentos de reta, eles vão ter exatamente o mesmo ângulo, tá? Então, por exemplo, essas três circunferências que estão desenhadas aí, as três partes em vermelho, embora pareça, né, que o maior, o ângulo é maior do que o menorzinho, mas na realidade não, tá? O seu ângulo será o mesmo, tudo bem? Daí tem aí um diálogo aí, né? Como os três arcos têm a mesma medida, o arco de fora parece bem maior do que a de dentro. Daí a outra pessoa responde: o arco de fora tem comprimento maior do que o de dentro. Porém, eles têm medidas iguais em graus, pois a abertura é a mesma para os dois. Entenderam? Não é difícil, gente. É super tranquilo de entender, tá? O que importa é que nós estamos trabalhando aqui com a abertura. Então, independente se ele for uma circunferência pequena ou uma circunferência grande, a abertura será a mesma. Na figura abaixo, as duas circunferências têm centro no ponto O. E o ângulo AOB é reto. Ou seja, se eu mencionei que é um ângulo reto, gente, o ângulo reto ele tem exatamente 90 graus. Tranquilo? Então, continuando. Utilize essa figura para responder as perguntas a seguir. Então, antes de responder as perguntas, vamos analisar juntos, tá? Essas duas circunferências que nós temos aí. Repara o seguinte, eu tenho a circunferência menor e eu tenho a circunferência maior, né? Eu tenho dois segmentos, né? Um segmento que passa pelo ponto A e outro segmento que passa pelo ponto B, né? Automaticamente, o segmento A ele é perpendicular ao segmento B, né? Ou seja, ele forma exatamente um ângulo reto. Tranquilo? Nós temos aí dois arcos, um arco laranja e outro arco vermelho, certo? Não importa o tamanho da minha circunferência, ok? O que importa para mim vai ser a fração. Por exemplo, esquece a circunferência maior, vamos pensar somente na pequenininha. Consegue reparar que eu consigo dividir a pequenininha em 4 pedacinhos igual essa parte laranja? Repara bem, se eu pegar a circunferência inteira e dividir em 4 pedaços, vai dar certinho. Como se fosse uma pizzinha dividida em 4 partes. Essa 4 partes, imagina, se ele inteiro equivale a 360 graus, então, se eu pegar 360 e dividir em 4 partes, eu vou obter 90 graus. O mesmo vai acontecer com a circunferência maior. Entendem? Então, por exemplo, agora eu vou falar da circunferência maior. Ele inteiro formará 360 graus. Se eu dividir ele em 4 partes, ele também irá obter 90 graus. Tranquilo, então? Então, vamos às questões. Questão 1. O ângulo AOB é um ângulo central? Justifique sua resposta. Essa é fácil, né? Vamos à resposta, então. Lembrando que tem que pausar o vídeo, ok? Para vocês passarem para a apostila de vocês. Belezinha? Vamos lá, então. Então, como vocês podem observar, sim, né?
AOB é um ângulo central das duas circunferências desenhadas, pois seu vértice coincide com o centro dessas circunferências. Ou seja, reparam bem que as duas circunferências, embora sejam em tamanhos diferentes, elas dividem o mesmo ponto central, que é o ponto O. Tá? É a mesma coisa, por exemplo, se for desenhar com um compasso duas circunferências, sem tirar a ponta seca do compasso do centro da outra circunferência que você desenhou. Tranquilo? Questão 2. Considere o arco AB destacado em vermelho. A. Esse arco corresponde a que fração da sua circunferência? Então pensam comigo, gente. Se ele inteiro corresponde a 1, ou seja, 1 inteiro, qual a fração que ele vai representar aqui? Né? A gente já comentou sobre isso, né? Aquele negócio de dividir ele em 4 partes, né? Ou seja, repara bem, se eu formar 4 pedacinhos de ângulos de 90 graus, 90 mais 90 mais 90 mais 90, eu vou obter 360 graus. Tudo bem? Então, estamos falando o quê? De um pedaço de 4 pedaços. Ou seja, por isso, a resposta vai ser 1/4, né? Ou seja, essa parte em vermelho aí, ele é uma parte de 4 partes da circunferência total. Tranquilo? Questão B. Qual é a medida em graus do arco vermelho? Então, repetindo, antes de eu falar a resposta para vocês. Se eu for comentar sobre a circunferência completa, eu vou estar falando o quê? De 360 graus, né? Então, uma volta completa, eu vou obter 360 graus. Eu quero saber somente a parte em vermelho. Se ele corresponde a 1/4 de 360 graus, então eu vou dividir, né, 360 por 4, né, em 4 partes. Estou falando apenas de uma parte. Tranquilo? Então, a medida em graus será de 90, né? Podem notar, 360 graus. Dividido em 4 partes, como estou falando apenas de uma parte, se eu dividir 360 por 4, dá exatamente 90 graus. Facinho, né? Vamos para a questão de número 3. Considere o arco destacado em amarelo agora. A. Esse arco corresponde a que fração da circunferência? Então, gente, nós comentamos sobre a circunferência maior. O amarelo, ele está falando da circunferência menor. Vai mudar alguma coisa do que foi explicado aí em cima? Não, né? Ou seja, não importa o tamanho da minha circunferência. Se for uma circunferência pequenininha ou se for uma circunferência gigante, ambas terão 360 graus. Então, no caso aqui, eu também vou estar falando o quê? De uma parte de 4 partes da minha circunferência. Não é? Logo, a resposta vai ser 1/4, ou seja, um pedaço de um total de 4 pedacinhos da minha circunferência. Tranquilo? Questão B. Qual é a medida em graus do arco amarelo? Mesma explicação do item 2, ok? Uma volta completa eu tenho 360 graus. Então, se estou falando de 4 partes, né? Para formar uma circunferência completa, então 360 dividido por 4, eu vou obter 90 graus. Reparam bem, a resposta da 2, que nós estávamos falando da circunferência que estava com arco em vermelho, e a 3 com arco amarelo.
as respostas são as mesmas, ok? Então, como eu já havia dito, não importa o tamanho da minha circunferência. Quando eu trabalhar em graus, sempre vai ser a mesma. Tranquilo? Legal, né? Então vamos para o próximo slide. Questão de número 4. Observando as medidas do ângulo central AOB e dos seus arcos correspondentes nas duas circunferências, qual conclusão podemos obter? Registre no quadro abaixo a conclusão da sua turma. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo e coloquem aí a opinião de vocês, ok? O que vocês conseguiram perceber na comparação de uma circunferência com a outra, tá? Em seguida, eu já virei com a correção. Belezinha? Vamos lá então. Como podem ver, a medida de um ângulo central em graus é igual à medida do seu arco correspondente. Tranquilo? Facinho, né? Exercício 3, número 1. A medida do arco assinalado na figura é de 290 graus. Quanto mede o ângulo central alfa? Vamos lá. O símbolo alfa, ele representa a letra grega alfa. É muito comum representarmos um ângulo ou sua medida por letras gregas. Por exemplo, beta, gama, teta, ok? Vocês vão ver muito isso, gente, até no ensino médio. Na maioria das vezes, quando nós formos representar um ângulo de qualquer figura, eles sempre estarão com letra grega, tá bom? As principais são alfa, beta, gama e teta, mas podem obter outras letras gregas também, tá bom? Olhando a figura aí, como vocês acham que eu faria para descobrir o meu alfa nesse caso? Antes de começar a fazer esse exercício, vocês têm que entender o seguinte: sempre uma volta completa eu vou obter 360 graus, tá? Esse valor vocês não podem esquecer, tudo bem? Então, uma volta completa equivale a 360 graus. Eu sei o quê? Que essa parte aí, que está em laranja, ele mede 290 graus. O alfa é a parte que está em preto mesmo, né? Ou seja, se eu sei que a figura completa é 360 graus e a minha vermelha é 290, para calcular esse pedacinho que eu não tenho identificado, só basta eu fazer a diferença, né? Ou seja, 360 graus menos 290 e eu já vou obter o valor de alfa, ok? Esse daqui eu não vou colocar agora, tá? A resposta. Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentam resolver sozinhos, tá bom? Enquanto isso, eu já vou ler a número 2 para vocês. Questão de número 2. Carla fez um pingente com formato de estrela, cujas pontas dividem a circunferência em 5 partes iguais. Calcule a medida do ângulo central alfa indicado na figura, ok? Daí vocês olham esse exercício e falam: meu Deus, como eu vou calcular uma coisa que não tem número nenhum aí, né? Só tem o alfa dentro de uma estrela. Como que eu vou descobrir o valor de alfa? Gente, é super fácil. Lembra que eu mencionei no exercício anterior? Primeira coisa que vocês têm que saber: uma volta completa equivale a 360 graus. Se eu sei que uma volta completa equivale a 360 graus, de uma ponta da estrela até a outra ponta, eu vou formar metade do meu alfa. Não vou? Ou seja, o valor total de alfa, ele vai ser o valor, a soma de uma ponta até outra, e dessa outra ponta até outra ponta.
Ou seja, serão 2 espacinhos aí. Como que eu faço para descobrir quantos graus eu tenho em cada espaço de uma ponta até a outra de uma estrela? Ao total, o enunciado ele não fala que essas pontas dividem a circunferência em 5 partes iguais? 5 partes. Então, eu vou pegar 360 graus e vou dividir por 5. Só que notem o seguinte, a minha resposta ele vai ser apenas um espaço. Ou seja, o valor que for dar aí vai ser a metade do meu alfa. Eu quero saber o valor total de alfa, né? Então, eu vou pegar esse valor e somar por ele mesmo, né? Dessa forma, eu vou descobrir o valor de alfa, ok? Se tiver dificuldade, vocês podem me perguntar que eu explico, tá bom? Então, enquanto isso, pausam o vídeo e tentam resolver sozinhos esse exercício. Pessoal, antes de eu iniciar esse tema com vocês, já vou avisando, eu vou ter um pouquinho de dificuldade para explicar para vocês online isso daqui, tá? Porque teoricamente eu precisaria estar presente com vocês para ensinar manualmente como que nós iremos manusear um transferidor, ok? Então vou dar o melhor de mim para poder explicar para vocês como que nós medimos com ele. Eu vou fazer uma pesquisa ainda, espero que daqui a pouquinho eu vou postar no WhatsApp para vocês algum vídeo, algum tutorial, alguma coisa de como usar um transferidor. Tranquilo? Então vamos lá, vamos nos esforçar. Lembrando o seguinte, imediatamente eu quero que vocês pegam um transferidor, que é igualzinho essas 2 reguinhas que vocês têm aí, tá bom? Sem o material, eu não vou conseguir ensinar vocês a como manuseá-los, tá bom? Então, por favor, pausa o vídeo, procura aí o transferidor de vocês, tá? Nós temos 2 tipos de transferidor, né? O transferidor de 360 graus, que é esse que é uma circunferência completa, e tem o da metade da circunferência, que nós chamamos de transferidor semicircular, ou seja, ele vai de 0 até 180 graus, tá bom? Então vamos lá. O uso do transferidor. O transferidor é usado para obter a medida em graus de arcos de circunferência e ângulos. A maioria dos transferidores tem formato de semicírculo, metade de um círculo, dividido em 180 partes iguais, cada uma delas representando um arco de 1 grau. Essa escala é graduada de 0 a 180 graus. Também existem transferidores com formato de um círculo completo, com a escala de 0 graus a 360 graus, escrita nos 2 sentidos, horário e anti-horário. Reparam bem, gente, por exemplo, eu vou falar o semicircular, né? Esse que é metade. Se vocês calcularem do lado de fora da minha régua, em sentido horário, né? Ele começa do 0 e vai até 180 graus. Só que reparam bem na parte de dentro dessa régua. Ele está ao contrário, né? Ele não está sentido horário, ele está sentido anti-horário. Repara bem que debaixo do 180 aí está o número 0. E do outro lado, né, debaixo do 0, ele está 180. Ou seja, do lado de fora estou trabalhando o sentido horário e do lado de dentro estou trabalhando o sentido anti-horário. Tá bom? Vamos ver agora como utilizar o transferidor. Para medir o menor arco AB da figura, devemos primeiro traçar os raios, né? Ou seja, o segmento OA e o segmento OB com uma régua. Ou seja, vamos supor, eu tenho somente marcado a bolinha no A e a bolinha no B. Então, eu peguei uma régua, eu tracei uma reta do O até o A, de vermelho, e uma reta vermelha do O até o B, prolongando-os um pouco para fora da circunferência.
Por que eu vou prolongar um pouquinho para fora da circunferência, gente? Porque na hora que eu for usar o transferidor, eu preciso que essa minha reta ela fique em cima do meu número. Então, dependendo do tamanho da sua circunferência, vocês não irão conseguir identificar com o transferidor. Tá bom? Então, como no meu exemplo aí, que foi feito, repara bem, ele ultrapassou, né, o pontinho A e ultrapassou o pontinho B. Mas vocês podem fazer bem maior do que está aí. Tranquilo? Vamos para o próximo. Em seguida, fazemos o centro do transferidor coincidir com o centro da circunferência e a linha do zero. Coincidir com um dos raios traçados. Verifique onde passa o outro raio ou o seu prolongamento. O número encontrado no transferidor é a medida do arco em graus. Gente, eu vou tentar explicar para vocês, tá? Porque explicar assim, distante de vocês é muito difícil para mim, tá bom? Então vamos lá. Repara bem que no centro do transferidor de vocês, em alguns vai ter um pontinho, em alguns vai ter um negocinho que parece com a letra T de ponta cabeça, tá? Esse pontinho, ele é o ponto central do meu transferidor. Ele deve ficar exatamente em cima do centro da minha circunferência, tá bom? Se eu quiser medir o ângulo menor, né, eu vou colocar o zero em cima do traço em vermelho, como está aí no meu exemplo. Tá vendo? Ó? O ponto central está no zero. E o meu zero do meu transferidor, ele está em cima do pontinho vermelho. E em sentido anti-horário, eu vou calcular quantos graus eu vou obter. Repara bem que ele para cima está 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, até chegar no outro vermelho. Ou seja, ele começou no 0 grau e terminou em 120. Então, o que eu posso concluir, gente? Eu posso concluir que esse ângulo aí, ele terá exatamente 120 graus. Tudo bem? Daqui a pouquinho vocês terão que desenhar algumas circunferências e vocês irão entender melhor. Para medir ângulos, usamos o mesmo procedimento, fazendo o centro do transferidor coincidir com o vértice do ângulo e a linha do zero, com um de seus lados, como no exemplo a seguir. Observe como esse transferidor tem somente uma escala, no sentido anti-horário. Foi necessário colocá-lo ao contrário, tá bom? Então, por exemplo, mesma teoria que nós fizemos anteriormente. O centro do meu transferidor está no ponto zero, como podem notar, tá bom? Em todos eles tem que ter uma marquinha dizendo que ele é o centro, tá? Se eu quero saber o arco menor, então o ponto zero vai ter que ficar na reta de baixo, tá bom? E vou ver aonde vai passar a outra reta. Então, se a primeira começou no zero, a outra reta vai terminar em cima dos 50. Ou seja, logo a gente conclui o quê? Que ele tem 50 graus. Tranquilo? Vamos para algumas atividades agora, tá? Exercício 4, número 1. Com seu transferidor, determine as medidas em graus dos seguintes arcos da circunferência abaixo. O que vocês irão fazer? Vocês irão pode pegar até uma caneta colorida se quiser, não tem problema. E vocês vão traçar 5 retas, todas elas começando pelo ponto O aí, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma reta do O e vai passar pela letra D. Então, do O até o D eu faço uma reta e pode ultrapassar a letra D, tá, gente? Pode aumentar ela até lá em cima se for preciso, não tem problema. Vou fazer a mesma coisa do O até o A, do O até o B, do O até o E e do O até o C. Em seguida, vocês irão calcular o quê? Quantos graus tem o ângulo ABC?
Ou seja, perdão, ângulo não, o arco ABC tem quantos graus, né? Então, olha aí, ó, A, B, C. Então, do A até o C, quantos graus ele tem? O mesmo vocês irão fazer na letra B, tá? No BAD. Então, ó, BAD. Ele vai formar esse arco aqui, tá? Na direção do A. Então, BAD, vocês vão calcular quantos graus tem. BEC, mesma coisa. BAC, mesma coisa. DCE, a mesma coisa. E ADC, a mesma coisa. Tá bom? Pausa um vídeo. Eu não vou colocar a resposta aqui. Ok? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Enquanto isso, já vou passar o número 2 para vocês. Questão 2. Usando o transferidor, marque na circunferência abaixo os arcos. Então, temos aí na letra A, B, D, né? De medida 90 graus. Ou seja, o que ele está pedindo para eu fazer aqui? Esse arco ele vai estar na direção, começando do A, vai passar pelo B e vocês vão criar um pontinho D, que não tem aí, mas esse pontinho vai ter que formar exatamente 90 graus. Tudo bem? O mesmo eu vou fazer na letra B, ou seja, ele pede ACE, né, o arco ACE, de medida 120 graus. Então, ou seja, esse arco ele vai começar no A, ele vai passar pelo C e vai terminar na letra E. Então, vocês vão criar o pontinho E nessa figura, onde o ponto zero vai ser o A, e ele vai ter que ter uma abertura de 120 graus e terminar no pontinho E que vocês vão criar aí. Tudo bem? Espero que tenha entendido, tá bom? Então, se possível, pausam o vídeo, ok? E tentam resolver sozinhos aí, tá bom? Eu não vou dar a resposta desse exercício. Não, pelo menos por enquanto, tá? Tentam resolver então. Número 3. Com seu compasso, desenhe em seu caderno uma circunferência de raio 3 centímetros. Em seguida, com seu transferidor, construa nessa circunferência um ângulo central de medidas de 36 graus e outro ângulo central de medida de 159 graus. Gente, esse exercício não tem como eu corrigir aqui para vocês, tá? Então eu vou pedir que vocês construam essa circunferência no caderno de vocês. Em seguida, quando vocês terminarem, eu quero que vocês tirem uma foto para mim do desenho de vocês e me encaminhem pelo WhatsApp, tá bom? Nesse caso, como se trata apenas de um exercício, vocês podem postar no grupo mesmo, não precisa postar para mim no privado, tá bom? Então, pausa um vídeo, pegue um caderno, lembrando, viu, Bruno? É para você mesmo. Tem que usar o compasso, vai ter que usar o transferidor e principalmente para construir as retas vocês terão que usar a régua também. Viu, Bruno? Se tiver mal feito, gente, seja quem for, eu vou pedir para fazer de novo. Ok? Então, pausa um vídeo, façam, em seguida tiram foto e me encaminhem. Tá bom? Pausa o vídeo então. Pessoal, teoricamente, nossa aula terminou aqui. Ok? Pelo menos na parte em vídeo, tá? As respostas finais dos exercícios estão aqui para vocês conferirem a resposta. Lembrando que na apostila, para mim, a resposta final ela não é importante. Eu preciso de todas as continhas para que vocês possam saber estudar depois, né? Não adianta ter resposta final e não saber como chegou a resposta final. Tá bom? Então, do exercício 3 da página 413 e do exercício 4 da página 415, as respostas estão aí. Belezinha? E tem algumas outras respostas também que eu vou postar aqui para vocês.
Aqui podem notar que eu coloquei como respostas pessoais, tá? Então, uma possibilidade de ter feito é igual a essa do vídeo aqui, tá bom? Quem fez coladinho um ângulo com o outro não tem problema, vai estar certo do mesmo jeito. O importante é que a medida dos ângulos ela tem que bater exatamente com o transferidor de vocês, tá bom? O exercício não é difícil, gente, é super tranquilo, é fácil de fazer, tá bom? Então, quando terminarem, vocês me avisam, tá? E teremos mais atividades para a última aula de hoje, né? Porque a quinta aula seremos nós de novo, tá? Então, o conteúdo somente até a primeira aula é só até aqui. Em seguida, já será a disciplina, ou seja, a matéria para a última aula, tá bom? Para a última aula, né? Ou seja, quinta aula, eu quero que vocês resolvam o teste e o em casa agora, para que eu possa auxiliar vocês, tá bom? Eu vou pesquisar aqui alguns vídeos, tá? Tudo que eu achar sobre transferidor e mandar para vocês para que vocês possam estudar mais em como trabalhar com esse novo material. Belezinha? Então, tentam resolver aí o teste ou em casa, das páginas 416 até 419. É para fazer agora. Embora eu dei o prazo para entregar na próxima segunda-feira, né? Porque nós não teremos aula nem amanhã nem depois devido ao simulado. Mas eu quero que vocês resolvam agora aqui e aproveitem para tirar todas as dúvidas possíveis. Belezinha? Beijo no coração e aguardo as perguntas de vocês pelo WhatsApp então. Até mais, abraço do professor Daniel aqui. Saudades de vocês. Beijos.